Amém? Abra comigo o livro de Malaquias, é o último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 2. Amém? Acharam Malaquias? Esse é fácil de achar, né? Capítulo 2, o último versículo, versículo 17 do capítulo 2. Amém? Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda perguntais: em que te fadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus de justiça? Amém? Podem sentar, meus irmãos. Enfadai ao Senhor, né? E nós vamos hoje, eu quero estar meditando com os irmãos, rapidinho nessa palavra. Interessante que esse livro de Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, esse foi o último que Deus usou para estar falando com o povo, através da boca de um homem, como profeta de Deus. Depois vem o que nós chamamos de 400 anos de silêncio, e depois disso somente João Batista, que é o precursor de Jesus, que veio ali já para preparar para o caminho para a vinda do Senhor e aceitarem o Senhor Jesus. E esse último profeta, é interessante o jeito que Deus fala com o povo, com a nação de Judá na época, e está falando conosco nessa noite. Então ele coloca assim um trocadilho de palavras constantemente. O próprio Senhor usa de perguntas para a nação, para o povo de Deus, e depois ele mesmo responde. E aqui vem uma palavra que eu quero estar meditando com os irmãos. Muitas vezes nós declaramos, nós falamos que cremos em Deus e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, igreja? Amém. Você crê ou não? Amém. Quem está aqui crê em Jesus? Levanta a mão. Amém. 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 Louvado seja Deus. Então nós cremos, nós sabemos que tem um Deus, chamando-o de bom, porque realmente Deus é bom. Amém. Mas, desculpe a sinceridade, mas hoje à tarde eu estava orando por esse povo, e muitas vezes nós agimos como ateus, como ímpios. Pastor, não é possível. E eu quero dizer para vocês que hoje o Senhor quer nos chamar a atenção com essa palavra, a cada um de nós. Olha aqui, eu vou ler novamente bem devagar aqui, para nós entendermos e pegarmos aqui os detalhes da palavra para a nossa vida nessa noite. Enfadais ao Senhor, quer dizer, enfadar quer dizer cansar, extrapolar, vamos pôr assim numa linguagem popular, tirar toda a paciência, mais ou menos isso. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. E ainda pergunta: em que te fadamos? O que nós estamos fazendo, Senhor, para fazer com que acabe com a tua paciência para conosco? E olha que a paciência de Deus é grande. Nisto em que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. E essa palavra nós vamos hoje meditar e repreender na nossa vida. Por isso que eu falei que muitas vezes, mesmo aceitando Jesus, nós temos atitudes de ímpios, de ateus. Temos a atitude daquele que não confia. Quantas vezes, no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós começamos a falar da mesma maneira. Às vezes não falar, mas pensar. E eu quero que vocês entendam, todos nós venhamos a entender, que Deus esquadrinha o nosso coração. Todo o nosso pensamento está na palma das suas mãos. Amém, meus irmãos? Então, às vezes, pastor, eu nunca falei isso. Mas às vezes, pensamos. Olha só, o que está fazendo enfadar Deus? Falar dessa maneira, ou às vezes pensar dessa maneira. Qualquer um que faz o mal se dá bem. Pastor,
Vai dizer que você nunca pensou isso. Será que só eu pensei assim? Nós, tantos aí fora, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, fazendo aquilo que não é de acordo com a sua palavra, ou seja, não está fazendo bem, e se dá bem, ou seja, o Senhor está abençoando, o Senhor está fazendo com eles, e eu aqui, e vem aquele ponto de interrogação enorme. Será que só eu passei por isso? Oh, Jesus. Vamos ser bem sinceros na presença do Senhor. E aqui Deus, Ele está alertando a todos nós. E isso é uma coisa que enfada Deus. Extrapolamos com o nosso relacionamento com Deus. E olha, vamos um pouquinho mais à frente agora no capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquias. É interessante. Muitos conhecem principalmente aí no versículo 10, que fala de dízimo e oferta. E o Senhor continua a lançar, a fazer aquela pergunta e Ele mesmo responder. Ele fala, por exemplo, que todos conhecem a respeito de dízimo e oferta. Deus fala assim: vós me roubais. Ele pergunta: em quem te roubamos, Senhor? E Ele fala: nos dízimos, nas ofertas alçadas, nas ofertas especiais. E Ele não para aí. Geralmente só pegam essa parte, né? Essa é muito conhecida. Mas olha só, um pouquinho mais para frente, com relação à palavra, o nosso relacionamento com Deus, tá? Versículo 13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que te falamos contra ti? Novamente. Então o próprio Senhor fala, e Ele mesmo responde com uma pergunta. Como quem diz: eu sei o que me passa no coração de vocês. Eu sei que a hora que eu falo que vocês estão me enfadando e que estão com palavras agressivas contra mim, eu sei que no fundo vocês pensam: mas o que, Senhor? Eu sou um crente tão bom, eu venho nos cultos. Mas o que? E aqui ele próprio continua. Versículo 14: vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar em luto diante do Senhor dos exércitos. Versículo 15: mas agora nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade, certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Olha aqui. E quantas vezes, igreja, nós não agimos dessa maneira? Quantas vezes nós não temos com palavras ou pensamentos agressivos ao Senhor? Senhor, mas eu tenho cuidado dos teus preceitos, dos teus mandamentos. Eu tenho aprendido, Senhor, eu tenho feito tudo corretamente. E os outros aí, que não fazem nada, que estão fazendo tudo ao contrário, eles prosperam. Eles estão aí debaixo da bênção do Senhor. Até usamos essa palavra. E eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, toma cuidado. Fala assim comigo: eu ando pela fé. E não por vista. Amém. Nós temos que tomar cuidado, porque nós, quando nós aceitamos o Senhor, eu preguei e falei a semana passada, ali na igreja, na primeira igreja, e eu quero estar também falando aqui. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. Amém, meus irmãos? Prometidas a Davi e a sua descendência. E nós fomos feitos filhos do Senhor. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós éramos videira brava. Nós éramos coisa que não prestava. E fomos enxertados. E passamos a fazer parte daquela seiva, daquilo que Deus tem para nós. Então é importante nós entendermos um princípio de Deus na nossa vida. Eu quero que você comece a entender agora. Nós, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, como filhos de Deus, nós vivemos em dois reinos. Um reino natural, que é isso que nós vemos. Amém, meus irmãos? É isso que nós estamos vendo, estamos participando. E não que Deus vai tirar daqui, por enquanto não estamos aqui, estamos vivos, estamos aqui nesse local, crendo na vida eterna. Mas também pertencemos ao reino espiritual. Porque o nosso Deus é Espírito, e Ele aguarda e espera que o adoremos em Espírito e em verdade. E o que nós vemos
é no natural. E Deus move no espiritual. E esse é um ponto importante para nós agora. Tome cuidado, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que vigiar o tempo todo. Porque não é pelo que nós estamos vendo que é ação de Deus. Porque Deus age no sobrenatural. Amém? Então às vezes nós lançamos palavras. Eu sei, eu creio que você também. E eu já fiz muito isso. Às vezes nós olhamos e falamos assim, mas não compensa. Ainda mais, por exemplo, se nós pararmos para analisar o que está acontecendo no nosso país. Tem hora que a gente entra em crise, não sei você. A hora que a gente começa a olhar tudo isso, né? O que aqueles políticos estão roubando, como é que pode estar lá? Está lá, está para dentro. E nós começamos a olhar também coisas próximas de nós. Poxa, mas eu tenho ido à igreja. Eu procuro fazer as coisas corretas. Eu procuro fazer aquilo que a palavra diz. Eu procuro ser uma pessoa correta. E parece que eu não caminho de acordo, as coisas parecem que não estão de acordo comigo. E o outro, o ímpio, aquele que faz tudo errado, aquele que mente, aquele que rouba, aquele que faz errado, aquele que é fraudulento e etc., está bem. Meu irmão, toma cuidado com isso. Porque isso entristece o coração do Senhor. E eu novamente quero falar para vocês, nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pela fé. Então eu quero só fazer aqui uma observação antes de nós continuarmos a ler e entender os princípios de Deus para a nossa vida. E o Senhor espera de nós, Ele aguarda de nós a fé. E fé é quando nós andamos e cremos naquilo que Deus diz, mesmo que eu não esteja vendo agora. Amém? Porque Deus cria as coisas no espiritual e faz com que realize no natural. E quando Ele está criando, nós não estamos. Estão aqui, né? As duas, não sei se tem mais mulheres grávidas aqui. Tem mais alguma grávida? Hoje em dia, a gente falar isso, esse exemplo que eu vou dar, é até difícil, porque com a tecnologia, bom, elas estão grávidas, nós ainda não estamos vendo o bebê, mas ele já está sendo gerado. Amém, meus irmãos? Está crescendo, está sendo formado, está sendo gerado. Nós só vamos ver de verdade quando der a luz. Inclusive a palavra é usada, quando vem a luz. Eu sei, pastor, está por fora, eu já vi, já olhei, porque hoje em dia tem, né? Ultrassom aí em 3D, isso e aquilo. Eu nunca me esqueço quando a Marta ficou grávida da Bruna, a minha mais velha, vamos ver, fazer ultrassom, aquelas coisas tudo lá assim. Nós fomos pela fé. Olha que bonitinha, olha aqui, é uma menina. É uma menina. Não estava enxergando nada, é uma menina. Olha aqui, olha o pezinho, olha. Não enxergava nada, é aquele ultrassom mais ultrapassado. E a gente achava que era a coisa mais avançada do mundo. Porém, nós tínhamos a certeza de que as coisas estavam acontecendo. Amém? Amém, glória a Deus. Né? Chegou? Então, Deus cria. E o que Ele espera de nós, que enquanto Ele está criando, a gente já comece a tomar posse e entender os princípios de Deus. Aquelas que estão grávidas já são mães. Amém, meus irmãos? Tá, hoje vai ter, né? Comemoração aí para as mães. Tá? Já são mães, ponto final. Está aqui, está carregando no colo? Ainda não, está carregando na barriga. Aquele que está ao lado aí é pai, já é pai. Está vendo? Ainda não está vendo, não está carregando. Se prepara, meu irmão. Vem choro, vai carregar, vai dormir. Mas é uma bênção. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Então esse princípio de Deus tem que estar enraizado em nós. E nós não podemos agir como aqueles que muitas vezes são ímpios, aqueles que não creem. E nós não vamos olhar no natural, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Fala assim, só Deus cria todas as coisas. Amém? Só Deus tem o poder de criar. Quando você pede a Deus algo, Ele cria algo e depois te dá. É claro que existe um tempo aí, muitas vezes nós não aguardamos.
assim como uma mulher que está numa gestação. Então existe um tempo até você tomar posse daquilo. Agora eu quero dizer outra coisa. O inimigo, ele não tem poder de criar nada. Pastor, mas como é que o ímpio está ali andando com um carrão zero, não sei o que, está ali feliz da vida, com uma casa, isso, aquilo, e eu estou olhando, eu estou vendo. Você está vendo no natural. E como que o inimigo age? Quando eu não sirvo a Deus, porque só tem dois caminhos. Amém, igreja? Quando está sob a ação do maligno, do mundo, das concupiscências que há no mundo, aquilo que o mundo oferece, meu irmão, dá dinheiro, tira saúde, dá paz, tira alegria, e assim vai. É uma negociação. Então, você não sabe o outro lado da moeda. Você vê às vezes a pessoa andando com um carro, isso, aquilo, ou uma casa, ou aparentemente andando bem na sua profissão, progredindo na sua profissão, e você fica olhando, mas você não sabe às vezes o que está acontecendo, o que está passando lá por trás, porque só Deus é autor e consumador de todas as bênçãos sobre a nossa vida. Amém? Fala assim de novo comigo: eu ando pela fé. E esse princípio nós devemos ter sempre conosco, para não fazer aquilo que está acontecendo aqui. Bom, mas não adianta nós estarmos falando, como que eu venço isso, pastor? Como que eu posso vencer? Para de repente não ser pego falando ou pensando algo dessa maneira e desagradar a Deus. Aqui, continuando. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Acompanhe comigo. Então aqueles que temiam ao Senhor, fala assim, temiam ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Vamos começar a pensar isso aqui, porque é importante. O que é temer? Respeito e reverência. Amém? Não confunda temor por ter medo. Às vezes, eu aprendi, quando era pequeno, a ter medo de Deus. Olha, Deus castiga, Deus pune, Deus... Eu vou me afastar. Quanto mais longe ficar, melhor. Então, não é medo, temor, é respeito e reverência. Amém? Então, enquanto alguns, lá em Judá, estavam falando que Deus não é justo, de que Deus não está olhando, ou está olhando só para aqueles que caminham errado, isso, aquilo, daí o Senhor fala com eles, tem outros aqui. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu. Como que eu venço isso, pastor? Como que eu venço para eu não cair nessa armadilha do inimigo, de repente ser pego olhando o ímpio, olhando a prosperidade do ímpio, olhando a prosperidade daquele que é mau aos olhos do Senhor? Como? Falando das bênçãos do Senhor uns aos outros. Amém? Eu, seu irmão, eu tenho que falar das bênçãos do Senhor para você. Porque Deus é tão bom, gente, mas tão bom, que Ele sabe que nós, apesar de sermos e estarmos em dois reinos, um reino natural e um reino espiritual, o reino espiritual muitas vezes é pela fé, e nós precisamos exercitar. A fé é exercício, e Ele sabe que nós somos naturais, então nós precisamos de algo palpável. Então, uma maneira de vencer e não olhar a prosperidade do ímpio, daqueles que estão caminhando errado, é falar com quem está próximo, aqueles que são também irmãos em Cristo, que crê no mesmo Deus que a gente crê, das bondades, das maravilhas que Deus faz. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Quando nós começamos a falar, olha, Deus me abençoou hoje, aí ele vai entender aquilo, aí o outro vai falar, poxa, que interessante, Deus tem feito maravilhas na minha vida. E quando nós começamos a falar dos benefícios e das bênçãos de Deus, isso vai contagiando, porque Deus age no espiritual, e a minha visão de fé vai se alargando, e eu paro de olhar os problemas e passo a olhar as... Amém? Porque nós temos uma tendência de olhar os problemas. Nós temos uma tendência.
E muitas vezes eu falo, a gente comenta, olha, nós não temos que chegar na presença de Deus em oração e falar para Ele dos nossos problemas. Nós devemos sim entender na nossa caminhada, mostrar a tudo que nós estamos enfrentando o tamanho do nosso Deus. E isso é que começa a contagiar aquilo que nós chamamos de fé. Isso começa a contagiar, mesmo eu falar, mesmo que a outra pessoa não responda ou não fale nada, mas provavelmente, quando eu falo, ela também vai falar. Por exemplo, quando nós estamos na empresa, no local do teu trabalho, eu não sei você, antes, quando eu trabalhava numa empresa, sempre tinha aqueles, eu sempre chegava reclamando, murmurando, hoje, puxa, você viu, eu tenho quanto para pagar, os problemas, já vem, porque antes de ir para o serviço, já lia aquele jornal sangrento, aquela coisa que sai sangue assim, então eu ia falando das tragédias, dos problemas, você soube que não sei quem matou não sei quem, você viu a tragédia que aconteceu no sítio embarque em Franca, você viu? Eu falava assim, às vezes até pode ser que eu tenha visto, mas eu falava assim, gente, mas olha, vou te falar uma coisa, graças a Deus, você está bem, você parou para pensar, aí a pessoa, puxa, sabe que eu estou bem mesmo? Quer dizer, quando nós começamos a olhar muitos os problemas e não olhamos as bênçãos de Deus. Então fala comigo, repete, falar das bênçãos de Deus, uns para com os outros. Amém, meus irmãos? E isso vai contagiando isso. Então Deus está mostrando aqui, olha, vocês me entristecem de ficar falando que eu estou olhando, estou fazendo somente para os ímpios. Não que Deus esteja fazendo para os ímpios ou isso ou aquilo, porém o Senhor está aguardando, ele fala assim, ao invés disso, aqueles que me temem, aqueles que me respeitam, aqueles que me reverenciam e me reconhecem, falam uns para os outros dos benefícios, das bênçãos e tudo aquilo que tem feito. Você tem bênção aí para falar? Amém. Glória a Deus. Sim, meu irmão. Pastor, eu não tenho não. Não, tem sim. Só pelo fato de você estar vivo, estar aqui hoje, sentado, estar respirando, já é uma bênção. Amém. Pelo fato de você ter aí roupa, estar vestido, desde todo mundo tem vestido, isso é alguma bênção. Amém. E você tem um carro para andar? Pastor, eu não tenho. Não, tem. Às vezes você tem um Mercedes, um motorista particular, mas está andando. Não dá. Assim vai. Nós temos muitas bênçãos para falar com o Senhor. E isso, quando nós começamos a falar, e Deus aqui está dando a saída, assim como Ele fala a respeito da prosperidade, e Ele mesmo responde a respeito de dízimo e oferta, a respeito de não estar atento à injustiça de Deus, entre aspas, é falar das bênçãos de Deus uns para os outros. E Ele fala, se vocês fizerem isso, eu levantarei um memorial, e o seu nome jamais será esquecido. Amém, meus irmãos? Olha só, versículo 17: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia em que preparei. Naquele dia em que eu preparei, diz o Senhor. Ou seja, essa vitória que você está querendo, isso que você está pedindo ao Senhor, que você está clamando, Deus preparou o momento. Amém? Você está falando, começa já a cantar a vitória. Porque no dia em que eu preparei, te darei a vitória. Resumindo, é isso que ele está falando. E olha só, continuando. Poupá-los-ei, como o homem poupa ao seu filho que o serve. Amém, meus irmãos? E olha o versículo 18, esse é maravilhoso. Precisa até marcar na Bíblia, esse ninguém marcou lá. Olha só. Então vereis outra vez, olha que interessante, olha os detalhes da palavra. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, meus irmãos? Para você tomar posse da bênção do Senhor, é estar falando uns com os outros de tudo aquilo, de todas as maravilhas e os benefícios que Deus tem feito na nossa vida. E quando você começa a fazer, você começa a abrir a sua visão espiritual, você começa realmente a fortalecer a sua fé, e você começa a andar não pelo natural, mas assim pelo espiritual, e assim verá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Amém? Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus.
A pastora abriu o culto falando de Romanos aqui, que foi, olha, de Deus essa palavra. Agora, vai comigo rapidinho, só para nós encerrarmos. Hoje tem apresentação, tem Dia das Mães, tem isso, tem aquilo. Pega o Salmo de número 34, comigo. Para a gente entender aquilo que Deus tem para aqueles que são deles, aqueles que servem a Ele. Amém, meus irmãos? Salmo de número 34. Olha só, versículo 7, perdão. Salmo 34, versículo 7. Acharam aí? Olha só, acompanhe comigo. Olha que interessante. Eu só quero falar aqui uma coisa. Esse salmo, quem escreveu foi Davi. Diante de muita turbulência, esse salmo Davi escreveu quando ele estava sendo perseguido por Saul. E ele, como diz, não fazia nada de errado, fazendo tudo corretamente, diante do que Deus tinha colocado para ele. E parecia que Saul estava sempre bem e ele só fugindo, só tendo que fugir. Isso e aquilo. Parecia que as coisas não estavam bem diante dele. Aí Deus falou com ele e fala conosco essa noite. Olha só, versículo 7. Vou começar aqui, depois você lê em casa, o salmo de uma vez. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, meu irmão? Você tem anjo aí que está acampado ao seu redor. Olha que você levanta de manhã, eu comentei lá na outra igreja, você levanta de manhã, escovou o dente, saiu, os anjos já estão ali, apostos, te esperando, e vão junto. Muitas coisas ruins não acontecem porque o Senhor nos protege e nos livra. Amém? E eu quero também deixar claro que quem dá ordem aos anjos é Deus. Não precisa se preocupar. Ai, pastor, eu saber qual que é o nome do meu anjo da guarda. Eu preciso saber, porque eu preciso chamar, preciso invocar ele. Não, meu irmão, fica tranquilo. Deus sabe quantos anjos eu preciso. Dependendo do dia, eu ainda brinquei lá na outra igreja e falei assim, olha, ele nem deixa ver anjo. Às vezes alguns ele deixa até ver. Mas acho que ele não deixa. Porque de repente se vê, e hoje o negócio está feio. É tanto anjo que Deus mandou, não vou nem sair de casa. Então o Senhor sabe. E Ele dá ordens aos seus anjos. E nos livra. Amém? Isso é motivo de alegria ou não? Amém. É motivo para glorificarmos a Deus? Pastor, comigo não tem anjo. Tem, sim, tem. Eu nunca me esqueço que lá em Curitiba, quando nós começamos a nossa caminhada, eu e a pastora Marta, nós fazíamos um trabalho com os jovens e a gente saía fazer evangelismo na rua. Aí não tinha dinheiro para trabalhar, sempre sem dinheiro, aquela coisa. Com muito custo compramos uma Kombi. Isso era mais ou menos, bom, a Bruna nasceu em 92, né? Era 91, 92. A Kombi era 67. Aí nunca me esqueço que os irmãos falavam assim, pastor, não tem, olha só, nós temos que orar muito para convencer os anjos a ir junto com a Kombi. Porque um dia ela não funcionava, outro dia não pegava, daqui a pouco era o freio que estava ruim, era uma Kombi hiper velha, mas era o que Deus tinha dado para nós, nós louvávamos a Deus, porque era aquilo que nos levava, era aquilo que fazia a obra do Senhor. Amém? Então, os anjos. 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Meu irmão, provai. O Senhor, Ele disse que nós podemos prová-lo. Isso aqui está falando das questões naturais. E pode ter certeza, meu filho, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que confessam, aqueles que começam a enxergar com os olhos da fé, meu irmão, nós podemos passar por aperto aqui e ali, mas nunca vai faltar. Amém. Eu falo para você, nunca vai. Amém. Amém? Porque o Senhor sustenta. Essa prosperidade que muitas vezes estão pregando por aí, essa teologia da prosperidade, meu irmão, toma cuidado, não é assim. Ser próspero diante de Deus é ter aquilo que você precisa e ir ainda além. O que eu preciso? O que eu faço? O que eu preciso hoje? Fala para mim. Então você está bem vivo aí. Você está aí sentadão aí, me olhando com essa cara de interrogação. Você precisa comer? Básico. Você precisa vestir? Sim, é básico. Amém? Nós temos que vestir, nós temos que nos agasalhar se fizer frio, isso é básico. Amém?
Você precisa ter um local para o seu descanso. Um local, seja qual for, um local para o seu descanso. Isso também é básico. Amém? Porque parte disso, meu filho, é lucro, é prosperidade. Não tem gente olhando que prosperidade é só se eu tiver uma Mercedes 310, sei lá o que, isso aqui. Amém. Tome cuidado, porque se Deus te dá, depois você vai ter dinheiro para pagar o IPVA dela. Então, nós temos que entender os princípios de Deus. Então, Ele acampa ao nosso redor, Ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, e aqueles que o temem, que o reverenciam, que reconhecem, Ele faz prosperar, Ele sustenta. Amém? Olha só, versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Oh glória! Amém? Agora vamos para o versículo 15, 13, vamos pegar o 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente, que nós já falamos aqui. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz, segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Amém? Versículo 17. Os justos clamam ao Senhor e Ele os ouve. Livra-os em todas as suas angústias. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas isso aí é só para o justo. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador aí? Você é justo diante de Deus. E todas as suas faltas, os seus erros, Ele já carregou. Aleluia. Amém? Mesmo com tudo aquilo que fazemos errado, Ele nos olha como justos. Então, se nós somos justos diante do Senhor, quando nós clamamos, Ele responde. Amém? Fala assim, quando eu peço, Deus responde. Amém? Agora olha que interessante. Pelo fato dele responder, não quer dizer que Ele não permita, às vezes, nós passarmos por algumas tribulações. Olha só, continuando, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de... Aleluia! Glória a Deus! E aqui não está dizendo que é poucas. Tem hora que a gente quer dar uma corrigida na Bíblia, né? Podia ser poucas as aflições. Não, estou falando, muitas são as aflições dos justos. Muito bem. Mas o importante, Ele a livra de... Aleluia. Amém? É preferível nós passarmos a aflição, tendo o Senhor ao nosso lado, que é certeza que Ele nos livra, do que você passar por poucas aflições no mundão e não conseguir vencer. Amém? Amém. Então nós temos muita coisa para agradecer ao Senhor. Meu Deus. Fala-se comigo, o segredo é falar dos benefícios e das bênçãos de Deus na nossa vida. É simples assim. Amém? Quando muitas vezes nós somos pegos, se a gente parar um pouquinho para analisar, murmurando, reclamando, meu irmão, pare um pouquinho e passe a falar para quem estiver próximo das bênçãos de Deus. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar. É a lei que Deus colocou, a lei da semeadura. Se eu semeio bênçãos, eu vou colher bênçãos. Amém? Então experimente. E isso é para nós, para todos nós que estamos aqui essa noite. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de achar que Deus está sendo justo com os errados, injusto conosco, ao invés de ficar pondo balança e a nossa balança é errada, amém? Ele é o justo juiz. Ao invés de tudo isso, meu irmão, olha, fica tranquilo, comece a olhar as bênçãos, quaisquer que sejam, e comece a declarar as bênçãos com quem está próximo. Você vai ver que cada vez o seu horizonte vai abrindo, a sua visão espiritual vai abrindo, a sua fé vai aumentando, e quanto mais falamos, mais recebemos, quanto mais nós vamos, não que eu não esteja recebendo, eu passo a enxergar aquilo que eu estou recebendo. Amém? Deus nos deu a direção. Fala assim, falar com todos, das bênçãos de Deus na nossa vida. E você vai ver que o nosso Deus é justo. Fala assim, o meu Deus é justo. E olha, rapidinho, só para encerrar, pega o Salmo 91 aí comigo.
A pastora Márcia já está dando sinal lá atrás, já estou encerrando. Não, as crianças lá. Não, já estamos encerrando. Não precisa dessa parte para encerrar. Salmo 91. Amém? Presta atenção. O nosso Deus, quando nós começamos a falar das bênçãos, nós vamos enxergando pela fé tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e vamos cada vez podendo usufruir mais. Porém, nós precisamos entender que quando nós murmuramos, reclamamos e achamos que Deus é injusto conosco, cuidado, porque Ele não é injusto, Ele é justo. Amém? Ele nunca fez injustiça alguma. E presta atenção aqui no Salmo 91. Aqui, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você crê nisso? Amém. Amém. Agora presta atenção no versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos olhos. Somente com os teus. Deus permite que a gente veja justamente para ver que Ele é justo. Quando nós deixamos de murmurar, quando nós falamos das bênçãos para os outros e tudo aquilo que Deus tem feito, Ele permite que ao invés de a gente ficar achando que Ele está sendo injusto, a gente vê. Fala comigo, vê. Presta atenção, ver não é falar. Amém? Presta atenção. Ele permite que a gente veja justamente para fortalecer ainda mais a nossa fé de que Ele é justo. E quando eu falo ver é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Quando Deus permite que você veja a justiça dele sobre aqueles que você acha que ele está sendo injusto com você e agir de maneira errada com outros, quando ele permite você ver, é somente para ver. Se você pronunciar algo assim, por exemplo, bem feito, perdeu. Se você falar, o meu Deus tem justiça, perdeu. Aí, meu filho, 0 para cá, volta tudo de novo. Você tem que começar a caminhar. Ver. Deus permite somente ver. Por quê, pastor? Porque cabe a Ele toda a justiça. Ele sabe muito bem como tratar a cada um. E Ele permite que a gente veja somente para fortalecer ainda mais a nossa caminhada e entendermos que Ele é. Amém? Fiquem em pé, em nome de Jesus. Você aprendeu a lição? Fala assim comigo, não murmurar. Não reclamar. Amém. Agora fala comigo, falar. Aí pode falar. Falar das bênçãos de Deus na nossa vida. Eu acho muito interessante aquele exemplo da Sunamita, aquela mulher que teve um filho pela palavra do profeta, aí o filho dela caiu doente, de repente veio ao óbito, e ela ficou desesperada, pegou, mandou preparar o seu burrinho, foi caminhando rumo ao profeta, e todo mundo que olhava para ela, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, tudo vai bem. Não é que ela não estivesse angustiada e com dor, e não tivesse alma e sentimento, mas ela sabia que ela falava das coisas que estavam duras. A hora que chegou diante do profeta, do homem de Deus, ali ela desabou. Então o nosso Deus espera que a gente venha falar aquilo que é bênção. Você tem bênção na tua vida aí, meu irmão? Amém? Então a partir de agora, você vai começar a falar das bênçãos do Senhor. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Não que os problemas vão sair correndo da tua vida, não. Mas você vai começar a enxergar cada vez mais as bênçãos. É pela fé que nós caminhamos. Amém? Incline sua cabeça, pessoal. Senhor Deus e Pai, queremos, ó Deus, cada vez mais entender a Tua palavra e caminharmos pela fé. Ensina-nos, ó Deus, a vencer e reconhecer a Sua mão e o Seu agir nas nossas vidas. Coloca no nosso coração um coração ensinável,
e que possamos, ó Pai, no abrir dos nossos lábios, declarar a bênção que o Senhor tem feito. Traz, Senhor, aos nossos corações agora tudo aquilo que o Senhor tem feito de maravilhas na nossa vida, e assim venceremos toda a astúcia do inimigo, todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, pois o Senhor nos fortalece pela fé, e pela fé conseguiremos vencer tudo e todas as coisas, pois o justo vive pela fé, em nome de Jesus. Amém. Abra seus lábios. Certamente eu ouvi a tua voz, te obedecer. Aleluia. Seguir os teus passos e jamais me desviar. Meu coração se achar sempre puro e fiel a ti. Se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial. Ele transforma o deserto em manancial. Fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim, na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia. Aleluia. Levanta as suas mãos agora. Glória a Deus. E comece a falar agora com Deus. Fale. Agradeça a Deus por aquilo que você tem de bênção na sua vida. Abra os seus lábios agora. Fale com Deus. Agradeça pela sua saúde, pela sua família, pela sua casa, pelo seu emprego, pelo sustento de Deus. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas suas vidas. Agradeça. Nós devemos sempre agradecer, pois isso levantará um memorial com os nossos nomes escritos, e o Senhor estará agindo em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém. Aprendeu a lição, meu irmão? Fala assim: falar da bênção, em nome de Jesus. Bom, teremos aí uma oportunidade, eu não sei agora, tem a apresentação dos meninos, em nome de Jesus. Vai tirar para gente, se não tiver problema, bom. Ó, compramos esse prédio pela fé. Amém? Amém. Eles estão ali fazendo as doações, esse tijolinho. Ainda falta um pouquinho para terminar. Mas, graças a Deus, daqui a pouco nós já vamos começar a levantar uns outros tijolinhos desses para fazer aqui no momento, né? Vamos aumentar ali, para cá, para lá, vamos fazer uma igreja maior. Você crê nisso? Não? Amém. Fala das bênçãos, meu irmão. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Pastor André, você assume.